Olá, amados. Meu nome é Átila Pedro, do canal Porque Somos Amados. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amados, a verdade é que muitas vezes dizemos que perdoamos, mas o perdão não é só uma palavra. Perdoar não significa que esquecemos. Perdoar tem a ver com lembrar sem sentir dor. Eu estava refletindo nessa semana sobre o perdão e tem ocorrido alguns fatos na minha vida e Deus tem me revelado sobre isso. Há uma pessoa na minha vida em que se aproximou de mim há pouco tempo. Não éramos próximos, mas tínhamos contatos. Muitas pessoas já ouviram esta pessoa levantando palavras de amargura e ódio sobre mim. Mesmo sabendo dos males que esta pessoa levantou sobre mim, hoje eu oro junto com esta pessoa e o fato de ter perdoado esta pessoa tem levantado uma grande multidão de questionamento. Uma grande multidão de questionamento tem se levantado sobre isto. Tipo, falava mal dele e agora conversa com ele. Não conversavam e agora conversam. Não saíam juntos e agora saem. A resposta, o Espírito Santo ministrou no meu coração. E a resposta é Jesus. Então que o Espírito Santo também te leve a essa reflexão que ele me levou, que é uma revelação tremenda de Deus. Que para pensar, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou, desceu nessa terra como um homem. Não errou em nada, nada. A gente não consegue imaginar como é não errar em nada, porque a gente sempre erra. Mas ele era perfeito, mesmo sendo homem, porque o fato é esse, que ele era Deus e se esvaziou, deixou de ser Deus para passar um tempo aqui na terra como homem, na carne. Ele vivia com o Espírito Santo conduzindo ele. Não ele sendo mais Deus, mas ele viveu como homem. E sem ter pecado algum, ele sofreu. E o sofrimento dele vai além disso. Ele me levou a uma reflexão sobre uma coisa que, durante a noite que ele esteve em Getsemane, a angústia dele foi tão grande que ele chegou a suar sangue. E quando eu olho para mim, eu tenho um grande problema de suar também, que em qualquer temperatura eu estou suando bastante, e com isso os meus poros se abrem e ficam sensíveis, a ponto de que eu encoste em algum lugar eu sinta uma poeira penetrando pelos meus poros. Isso às vezes dá agonia, e isso é uma coisa tão simples, às vezes dá uma pequena alergia. Isso me fez refletir um pouco sobre ele naquela noite, porque ele suou sangue. Então era para ele ter um derrame naquela noite, mas ele era tão perfeito, não tinha pecado nenhum, que nem a doença pôde tocar nele. Então ele não teve derrame, ele suou sangue. E seus poros ficaram sensíveis. E eu imagino que a ponto de a própria roupa encostar na própria pele e incomodar, porque os seus poros estavam completamente sensíveis. E depois daquilo, ele ainda passou uma noite sendo açoitado, sendo caçoado. Então se a gente toma uma palmada, ou uma cintada, ou uma chinelada, dói. Agora imagina a chicotada com uma força lançada sobre ele com muita raiva, com muito ódio. E sobre a pele dele, que estava sensível ainda, muito mais do que o normal. E mesmo assim, ele suportou até o fim, ele foi crucificado. Tudo isso por amor, e através disso, para nos perdoar, para que a gente seja justificado pela justiça de Deus, que se não fosse isso, a gente estava perdido. Então o perdão que vem de mim, na verdade, não é meu.
Porque antes mesmo disso, Jesus ele sofreu e me perdoou. Então, meu amado, quem sou eu para reter perdão? Porque se eu julgo que alguém não merece ser perdoado, julgo antes que tão pouco eu mereça ser perdoado. Pois está escrito: não julgue para não ser julgado. E no Mateus 7, também no versículo 2, está escrito: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então eu perdoei essa pessoa, não porque eu sou bonzinho, ou já nasci do ventre da minha mãe com a alma caridosa. Isto ocorre porque antes que eu ame, Deus me amou primeiro. Assim como está escrito no início desse vídeo, que é o que eu tenho colocado em todos os vídeos, essa mensagem, que antes que amássemos, Deus nos amou primeiro. Então, irmão, se você tem mágoa de alguém, se você tem ódio de alguém, não retém perdão, porque não devemos escolher a quem reter o perdão. Não devemos julgar quem mereça ou não o perdão. Antes, independente do erro, da falha ou do pecado de alguém, a gente deve julgar, porque antes disso tudo, lembre-se que nós somos perdoados, e nós que estamos em Cristo, que somos lavados no sangue do Cordeiro, que somos lavados no seu sangue puro e carmesim, temos que nos lembrar disso, que devemos perdoar uns aos outros, porque o Senhor falou: ame uns aos outros, porque nisso está o amor de Deus, que a gente ame uns aos outros, e perdoar faz parte desse amor. Então não retenha perdão, tampouco questione quem merece ou não, porque não somos dignos de selecionar ninguém que mereça perdão ou não. Antes, lança sobre a pessoa o perdão. Amém? Amados, o som vai mudar um pouquinho por causa que eu mudei de microfone, mas quero encerrar essa palavra com a passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 11. Eu poderia ler diversas passagens que Jesus mostra compaixão e diz assim: vai e não peques mais, perdoados estão os teus pecados, mas essa é uma passagem muito forte e que mostra que as pessoas sempre acusam, e as pessoas não nós, né? Porque nós somos assim também, e nós temos que pedir a graça de Deus para sermos transformados e ser cada vez mais parecido com eles, porque nós somos falhos, igual eu falei agora há pouco. Nós amamos não porque somos bonzinhos, não, mas é porque antes disso tudo, Jesus nos amou primeiro. E está escrito assim, no versículo 3, a partir do versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha só, além de tudo, levantaram a mulher e fez ela ficar de pé no meio de um monte de gente. E no versículo 4, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante no próprio ato de adultério. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Versículo 8. E tornando a inclinar-se,
continuou a escrever no chão. Versículo 9. Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram-se e retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Versículo 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E no versículo 11, respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Oh, meu Deus, esse meu Deus é maravilhoso demais. Meu Deus, é maravilhoso. Ele é sensacional demais. Porque enquanto aquela multidão de escribas, fariseus ali olhando tudo aquilo, querendo condenar aquela mulher, e ele lançou sobre ela o perdão. Então, se Jesus, sendo quem ele é, perdoa, quem somos nós então para reter o perdão? Amém? Você que assistiu esse vídeo, irmão, eu peço que compartilhe com familiares e amigos. Eu vos despeço com a bênção de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém.